Agora a gente vai fazer o mesmo tipo de análise, só que dessa vez não é por contagem de eventos, mas sim pelo valor desses eventos. Então, se a gente está, uma vez mais, eu vou usar a transação financeira, porque transação financeira é alguma coisa que tem um valor associado, né? Então, aqui a gente vê quem é que tem mais entradas no valor, quem recebe mais dinheiro. Então, essa conta aqui, mais uma vez, essa nossa conta aqui, ela é a que recebe mais dinheiro e esta outra conta aqui é a que envia mais dinheiro. Então, a gente vê aqui são contas diferentes que estão nesse processo. A gente pode fazer a mesma análise agora, só que considerando não as entradas, mas as saídas, né? Qual é aquela que paga mais dinheiro, né? E aqui surge uma terceira conta, que em segundo lugar surge uma conta que a gente não tinha olhado ainda. Aquelas que têm mais entrada em rede. Então, aqui a gente tem a função de entrada de rede. Isso aqui é a diferença entre a entrada e a saída. Então, eu tenho aqui o valor que é apresentado aqui vamos dizer, o saldo das transações. Então, essa empresa tem um conjunto de transações no qual ela enviou dinheiro, ela tem um conjunto de transações no qual ela recebeu o dinheiro. A diferença entre o que ela recebeu e o que ela enviou é esse valor aqui. Vamos dar uma olhada como é que isso acontece? Eu já vou aproveitar e mostrar um dos recursos aqui de selecionar, tá? Então, a gente tem aqui essa empresa selecionada, tá? Eu vou, a partir dela, venho aqui na guia selecionar conexões e términos. Você vai ver que ele vai pegar todas as transações que estão vinculadas a essa empresa e os respectivos destinos dessas transações. Então, a partir daqui, eu volto na guia analisar, tem essa função aqui de copiar em um novo diagrama, e é importante, muito importante essa função, porque ao longo das análises é muito comum você estratificar partes de um diagrama global para diagramas mais específicos, onde você vai fazer estudos específicos, que é o que a gente vai fazer exatamente agora. Então, eu vou criar aqui um novo diagrama, e agora a gente vai ter filtrado. O conteúdo que saiu daquele diagrama é só o conteúdo que tem relação com essa conta corrente que a gente estava estudando. Eu vou organizar aqui isso para vocês verem. Agora a gente tem aquela conta corrente no centro e a gente tem aqui no entorno todos os destinos e todas as transações até esses destinos, tá? Eu vou aqui, como isso aqui não é uma conta corrente, eu vou eliminar essa transação, aquela relação, e agora a gente tem só as contas bancárias. Isso aqui são só transações financeiras. Então, vou fazer novamente aqui, aqui na valores, entrada de rede, e a gente vai ver que a gente tem aqui como entrada 278.543.51, que é exatamente o mesmo valor que a gente tinha aqui, 278.543.51. Eu vou pegar agora, olha, estou aqui simulando uma análise. Eu vou listar esses itens. Então, vou selecionar todos esses itens aqui. Vou copiar e eu vou, como a gente disse, trazer esses itens para uma transação no Excel. Tá? Eu já tinha trazido isso de qualquer forma e eu vou trazer novamente. Tá? O que acontece? A gente tem aquilo que sai da entidade, que é a conta que a gente quer analisar, e a gente tem aquilo que sai das outras contas, obviamente em direção à entidade que a gente quer estudar. Então, eu fiz aqui, para a gente fazer esse cálculo, eu vou usar os recursos do Excel. Eu fiz aqui uma formulinha com C, simples. Se C2 é igual à minha conta de estudo, C2 é a minha conta de estudo, tá? Eu quero que aqui venha o valor da etiqueta positivo. Se não, eu quero que venha o valor da etiqueta negativo. Ou seja, aqui eu estou recebendo, aqui eu estou enviando, certo? Então, fiz a conta, copiei esses valores todos aqui na coluna, só para mostrar, até para vocês entenderem como é que é feito aquele cálculo automaticamente. Aqui a gente está fazendo manualmente, o que aquela conta é feita automática. E aqui a gente tem o valor 278.544. Deixa eu aumentar as casas decimais aqui.
2785431. Se a gente volta aqui no nosso queridíssimo diagrama 2785431. Deu para entender o que aconteceu aqui? Então, a gente tem transações que são de entrada, que estão representadas como positivo. A gente tem transações que são de saída, está representado como negativo. Isso aqui é o saldo dessa conta. E na saída é a inversão disso, tá? Então, aqui na saída, você vê que essa conta que a gente estava estudando, por exemplo, ela na saída ela tem um valor negativo, né? Por quê? Porque ela tem um saldo positivo. Então, quem foi a conta que mais pagou? A conta que mais pagou foi essa aqui, tá? Essa foi a conta que mais recebeu. Essa foi a conta que mais pagou. Essa representação aqui, o valor total de links, é a representação do total, valor total de todas as transações, independente se ela é de entrada ou se é de saída. Então, essa conta aqui, agora, que é a nossa conta que a gente estava analisando aqui, ela é a que tem mais transações no todo, né? Eu estou aqui analisando no diagrama simplificado, depois a gente pode voltar lá para o outro diagrama, porque pode não ser essa. Então, essa conta aqui é a conta que mais movimentou dinheiro no grupo dela. Se a gente voltar aqui, vamos ver, de repente ela é a mesma, tá? É a mesma coisa. No valor total, a gente vai ver que já não é ela. Ela é a segunda. A que mais movimentou dinheiro foi essa primeira conta aqui, no valor de 844.424,71. A próxima opção aqui é o total com poucas mudanças de rede. Essa opção aqui significa identificar quais são as entidades em que o dinheiro que permanece na conta, nesse caso que a gente está falando de transações financeiras, em que o valor de entrada debitado do valor de saída fica mais próximo do nulo. Ou seja, são contas de passagem, são contas onde o dinheiro não permanece. Então, aqui a gente tem, por exemplo, essa 455, que a gente tem olhado frequentemente, a gente tem aqui. Ela movimentou um total de 844 mil, mas se a gente passar o mouse aqui em cima do gráfico, a gente vai ver. Do total de 844 mil, a gente teve uma saída de 398 e uma entrada de 446. O que significa que a entrada de rede, o saldo que ficou dessa circulação toda é de 48 mil. Então, em relação ao todo, esses 48 mil é o que está mais próximo dos 50% do total. Então, se a gente considerar entrada e saída, é 50% do dinheiro movimentado total entrou, 50% saiu, aproximadamente, obviamente, né? Aqui a gente tem 9.500. Por que 9.500? Porque em relação ao total circulado, 9.500 é mais representativo do que os 48 mil em relação aos 844. Aqui, 10 mil em relação a 340. Então, 10 mil é o que permanece na conta. Isso aqui é R$36, ou seja, essa conta aqui movimentou 10 mil reais e só ficou de fato na conta, o saldo das transações é de R$36. Então, essas contas aqui são contas de passagem. Depois a gente tem a medição aqui do número total de conexões. Então, nesse caso, o número total de conexões significa entre duas contas específicas, aqui a gente tem uma conta e a outra conta, tá? Foi o maior valor total de transações entre essas duas contas. A segunda relação de duas contas que teve maior transação total, 243 mil, foi entre essas outras duas contas, e assim por diante. Neste caso, do número total de conexões, é desprezado o saldo dessa transação. Isso aqui é o total que foi transacionado entre as duas contas, independente de qual é a direção desse valor. Quando a gente vem aqui no total de redes de conexão, aí a gente tem
essa mesma relação, só que essa mesma relação agora debitada. Então, isso aqui é o total do que foi enviado da conta 1 para a conta 2, menos o total do que foi enviado da conta 2 para a conta 1. E isso aqui é o saldo. Ou seja, foi muito mais enviado da conta 1 para a conta 2 do que foi da conta 2 para a conta 1.